movimentos matinais. Vamos lá agora então para o nosso overview, né, dos ativos lá fora, mas antes passaremos pela agenda. Tivemos números importantes sendo divulgados não só hoje na madrugada, mas ontem também. Que números que nós tínhamos de relevância ontem? Japão, né? Nós tivemos dados aí do Japão, que era até esperado uma alta em relação ao CPI, né? Por que uma alta, Alex? Porque o Cazueda está falando que vai apertar a política monetária, e se você vai apertar a política monetária, provavelmente você está tendo sinais de grande Mauro Carreira, meu grande amigo do Palestra. Fala, Maurão, tudo jóia? Então, olha só, pessoal. Olha aí, ó, a Rafaela, a indicação da Luna, a Luna e a Juju, eu vou te falar, são uma máquina de trazer pessoas aqui para os nossos canais. Obrigado, seria eternamente grato a Janaína Luna e também a Juliane. Obrigado, viu? As duas. E bem-vinda, tá, Rafaela? Bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Tivemos dados de inflação ontem no Japão, e como eu falei para vocês, o Cazueda está falando que vai apertar os juros em julho e também está falando que vai interromper a compra de títulos em algum momento. Mas para isso realmente acontecer, nós precisaríamos ter um sinal, né, de uma inflação apertando. Ela veio maior que o anterior? Sim, fato. Tá aqui, ó, né, aí o CPI no anualizado ficou em 2,5, lembrando, né, as metas aí dos bancos centrais, né, é 2, então já está empinando, ou seja, está se afastando do 2. No mensal, acabou vindo 0,5. Só que o PMI industrial ficou abaixo, né, então o que que acontece? Quando você tem um PMI tanto de industrial como de serviço para baixo, a gente já logo imagina que essa inflação, olhando para o lado, né, do industrial e dos serviços que tem um peso maior, tem potencial para puxar essa inflação para baixo, né, e aí, acaba fazendo com que o mercado aposte que talvez o Cazueda postergue essa alta de juros, tá. E aí, para ajudar, hoje nós tivemos números sendo divulgados também na Europa, entre eles Reino Unido, tá, e Alemanha. O do Reino Unido veio mais forte, né, núcleo de vendas no varejo mais forte, 2,9, bem mais forte, tá, o anterior veio até negativo. No anualizado jogou para 1,2. Dívida líquida do setor público levemente abaixo do anterior e levemente abaixo do esperado, o que é bom, né. Dados de vendas no varejo, o cheio, né, não o núcleo, o cheio, também forte, tá. Só que a pesquisa, os dados, de outras economias, como Alemanha e França, vieram mais fracos. Pesquisa de empresas 99, lembrando que a França passa por vamos dizer assim, uma turbulência política. A Marine Le Pen, que é, né, uma candidata, de direita, tem avançado sobre as eleições legislativas e faz com que a turbulência na França só aumente em relação ao clima político, tá. Tivemos também mais dados da França, PMI industrial, e é natural, né, pessoal, quando você tem turbulência, ainda mais no ambiente político, é natural que os PMIs, que são indicadores de antecedentes, acabem refletindo esse sentimento, né, de turbulência. Então, o PMI industrial para baixo, 45,3, o PMI composto 48,2, contra uma expectativa de 49,5, até abaixo do anterior. De serviço também abaixo do nível que a gente fala de expansão, né, que é o 50. Acima de 50 você está em território de expansão, abaixo de 50 território de contração. Então nós tivemos aí o PMI da França vindo mais fraco, e aí, né, para ajudar também, as taxas de juros lá fora a fechar, ou seja, nós tivemos um cenário que favorece o fechamento das taxas, Alemanha. PMI composto da Alemanha, embora ainda em território de expansão, né, 50,6, deu uma contraída boa em relação ao anterior e à expectativa, tá. O consenso era 52,7, veio 50,6. O industrial, que era talvez aí o maior responsável também por uma recuperação, inclusive da China, abaixo do anterior e abaixo do consenso, 43,4, território contracionista, tá.
O que, de certa maneira ajudou o composto foi o de serviços, tá, o de serviços ficou em 53,5, que é um território de expansão, mas abaixo do consenso e abaixo do anterior, tá. E o PMI industrial, composto de serviços da zona do euro, ficou 45,6 o industrial, abaixo do anterior e também abaixo da expectativa. O composto em território ainda de expansão, 50,8, tá, e o de serviço 52,6, ou seja, pelo menos serviço anda, né, segurando aí a expansão da economia na Europa, né. E no Reino Unido, mesma coisa, tá, PMI composto 51,7. A única diferença é que por lá o PMI industrial, tem ainda, né, um bom desempenho, 51,4, e o de serviço 51,2, tá. Hoje é dia de divulgação de muitos aí PMIs, né, tanto na Europa, como também nos Estados Unidos, né, então o mercado vai aguardar por esses dados aí às 10h45, PMI industrial composto e de serviços, tá, às 10h45. Vamos ter também dados aí do Canadá, né, inflação ao produto, inflação ao produtor. Depois às 11 horas nós vamos ter dados aí de moradias nos Estados Unidos. 11h30 estoque de gás natural. Meio-dia, meio-dia, quem fez, fez, quem não é isso não. Meio-dia, né, relatório de política monetária do Fed. Depois às 14 horas contagem de sondas do Baker Hughes. E depois às 16h30, como de costume, divulgação do relatório CFTC das posições especulativas na bolsa de Chicago, tá. E aí do lado, interno, nós vamos ter às 10h30 receita tributária, né, ou seja, arrecadação, 228 bilhões de reais foi o anterior, não temos número de consenso, mas já é esperado que essa arrecadação, a partir de agora, ela venha perdendo um pouco de força. E por quê, né? Justamente porque grande parte aí da tributação, que foi colocada, sobre os fundos exclusivos e também os fundos offshore, rodou, né, no começo aí do ano, no começo aí do primeiro, trimestre, tá. Agora um ponto de atenção que eu tenho sobre essa tributação, eu não sei se vocês viram, tá, mas teve um fundo exclusivo que conseguiu uma vitória, para não ter, né, a retroatividade do imposto sobre o estoque desse fundo exclusivo, e ele conseguiu um parecer favorável. O que que acontece, né, o que que é o ruim disso? Ele abre um precedente para que outras empresas também busquem a mesma, vamos dizer assim, como é que chama? A mesma tese jurídica, para poder também ter, um pagamento de imposto menor, ou seja, você não vai ter a retroatividade do imposto sobre o estoque que você tinha, tá. Então provavelmente, né, essa arrecadação que nós já tivemos e que foi muito boa, corre o risco ainda de ser revisado para baixo, tá. Bom, então feito aí a análise da agenda, vamos seguir aqui com o overview dos ativos lá fora. Então nós temos o S&P, leve queda 0,07, mas ainda, né, bem tranquilo acima dos 5.500 pontos, Nasdaq 0,05, Dow Jones 0,01 e o Russell 0,05 de alta. Vai ficar na expectativa do PMI, tá. PMI dos Estados Unidos, às 10h45, é esperado, né, uma arrefecida do anterior, uma leve arrefecida do anterior. Esse PMI que vai sair é o da S&P Global, o mercado gosta mais do ISM, tá, mas não deixa de ser uma referência também para atividade futura, né, já que ele é um indicador antecedente, perdão. Índice de emergentes 0,16, VIX 1,36% de alta, subindo aí 0,18 aos 13,46. Na Europa, depois de dados mais fracos de PMI, não podia ser diferente. Cai juros e cai bolsa por lá. Então, o estoque 50, 0,73 de queda, Paris 0,54 de queda, Londres 0,52 de queda, DAX da Alemanha 0,45, Madrid 1,15 de queda, Itália 1,37 de alta na contramão, tá? Esses números mais fracos, vocês lembram que eu falei para vocês
que a recuperação da China, grande parte da recuperação da China foi a Europa, né, inclusive eu, achava até que era pelos estímulos que o governo chinês fez, mas a Gavekal, que é uma das empresas que, assim, monitora na unha, né, a atividade, chinesa, colocou que parte dessa recuperação da China foi Alemanha, tá, Alemanha e Reino Unido. E aí, né, obviamente, se você tem um PMI industrial mais fraco, né, ou seja, se você tem dados, de PMI mais fraco, obviamente a China vai sentir, não foi diferente, tá. O CSI 300 cai 0,22, caiu, né, 0,22, o SSE composto caiu 0,24, o índice Hang Seng de Hong Kong, que é, né, a praça que a China foca, né, pra nova listagem de ações, principalmente tecnologia, caiu 1,67, o índice Kospi desceu 0,83, o Nikkei recuou 0,09 e o Nifty 50 0,28. Curva de juros aqui nós vamos ficar por conta, ainda, né, da digestão, o mercado ainda digerindo esse Copom, que ficou estranho naquela análise onde ele coloca um cenário alternativo de manter a taxa Selic em 10,5 e levar a inflação para 3,1. O modelo que o BC rodou não é o mesmo modelo que o mercado enxerga ser factível de acontecer. Isso gerou, de certa maneira, um certo desconforto em relação aos títulos, principalmente os mais longos, tá, no sentido de que você pode sim ainda ter um modelo que, ainda pode lá no futuro cobrar um aumento, né, de juros, não no curto prazo, pelo menos no curto prazo o BC tirou um pouco essa expectativa de alta, mas, né, não foi suficiente para retirar a volatilidade, né. A gente viu um mercado de taxa de juros ontem bem volátil, e hoje parece que não vai ser diferente, tá. Hoje nós temos a expectativa ainda de um mercado tentando encontrar, um alinhamento com o que foi a decisão do Copom, beleza? Como eu fa mas, né, se de repente quiser seguir a taxa externa, né, a curva de juros externa vai cair, tá. Por quê? Porque a curva de juros lá fora está caindo. 10 anos da Alemanha recuando 2%, caindo 5,5 pontos. França, caindo 0,51. O gilt de 10 anos tem um viés um pouco mais altista, mas por conta que no Reino Unido o número por lá foi melhor, tá. 10 anos da Itália cai 0,91%. Os Treasuries de 2 anos recua 0,84, caindo 4 pontinhos, 5 anos cai 3 pontinhos, 10 anos recua 3 pontinhos também, 20 e 30 anos cai 0,53 e 0,57% respectivamente. Moedas, DXY, alta 0,12, só que frente a algumas moedas emergentes e exportadoras de commodities, o dólar até perde um pouco mais de força, tá? O dólar frente ao mexicano cai 0,46, o dólar frente ao rende sul-africano cai 0,33, frente ao dólar canadense, e aí provavelmente na expectativa de inflação ao produtor que vai ser divulgado agora às 9 horas, trabalha um cenário um pouco mais comprador, tá? O dólar lá sobe 0,03. E já frente ao dólar australiano e ao kiwi neozelandês, o dólar cai 0,04 e 0,13 respectivamente. Frente às moedas do leste europeu, o dólar sobe. Frente à coroa sueca sobe 0,24 e frente ao euro sobe 0,13, tá. O pound também, né, a libra esterlina também perde um pouco de valor, 0,12. Por isso, DXY levemente para cima, mas cuidado, né, que pelo menos frente aos emergentes, o dólar está um cenário levemente mais fraco, beleza? Hã, o método não chega ainda a ser jurisprudência, né, porque a jurisprudência é quando você tem um acórdão, ou seja, quando você tem uma decisão já em segunda instância. Essa que eles conseguiram, esse parecer favorável que eles conseguiram, ainda é primeira instância, tá. Ou seja, vai ainda, né, ser bem discutido, mas, não deixa de ser um ponto negativo para o governo que precisa arrecadar. Se você tiver uma avaliação jurídica de que houve, né, uma cobrança indevida e você agora tem o governo ter que devolver parte do que arrecadou, vai, pegar mal, né. Grãos, começar aqui pelas commodities agrícolas. Ah não, metálicas, metálicas. Minério de ferro caindo 1,59, índice Bloomberg de commodities para cima, 0,02.
Cobre recua 1,30 e minério e cobre muito por conta da produção industrial, tá, gente? Minério e cobre tem uma ligação muito forte com a produção industrial. Se a produção industrial recua, sente na veia, tá? Já o alumínio, sobe 1,04 e o ouro também sobe 0,45 e a prata recua 0,85. Nas commodities agrícolas temos o café com uma alta de 0,52, $231, rompendo ali a região dos $230. A soja, 0,31 de alta, milho, 0,57 de alta, trigo, 0,77 de alta. Teoricamente, pelos grãos, nós teríamos até um cenário de termos de troca legal, né? Só que o petróleo, né, não ajuda, o Brent cai 0,15 e o WTI cai 0,11. Um cenário onde quando você tem um termos de troca até levemente favorável, e também um dólar mais fraco lá fora, eu tenho meus receios em relação ao movimento de hedge por conta da chegada do final de semana e por conta, né, dos ruídos que nós temos, não só político, dos ataques ao Banco Central, Campos Neto, mas também por conta da piora fiscal. E aí aquilo que a gente fala, né, todo cuidado é pouco quando chega a sexta-feira por conta dos editoriais de final de semana, né, o mercado sempre teve muito receio num ambiente turbulento, você ir para o final de semana sem alguma coisa de seguro, né, sem ter um pouquinho de dólar para defender, caso, né, nós tenhamos algum ruído no final de semana por conta dos editoriais de final de semana, tá? Então cuidado, tá? Porque pelos termos de troca poderíamos até ter um dólar acalmando, tá? Mas, fica esse alerta em relação ao final de semana. Bom, pessoal, vamos lá. Índice futuro, divisor de águas, aí na região dos 121.940, 121.900, vai até a região dos 121.730, tá uma região aí praticamente de 130 pontos de divisor de águas, tá? Nós temos aí uma LTB que vinha, né, praticamente desde lá de maio, né, pode até pegar uma outra aqui, mas essa mais inclinada aqui, a mais recente, nos 5 minutos, que vem desde lá de maio, vinha sendo de repente, né, um principal, direcional de curtíssimo prazo. Ontem, com a abertura mais empolgada e também com o fechamento nas vésperas da decisão do Copom, chegou a romper, fez o reteste na LTB rompida, mas, né, ainda assusta, porque está muito próximo do divisor de águas, tá. Se voltar para baixo dessa LTB, o mercado vai vir para buscar essa região dos 118.885, mas antes vai ter enrosco aí na região dos 120.290 e 120.800, tá. São esses 2 suportes que nós temos aqui para baixo, mas já de olho nessa região aí dos 118.885. Para cima, se conseguir permanecer acima do divisor de águas e também da média de 200 nos 5 minutos, primeira parada, média do mercado de ontem, VWAP de ontem aí na região dos 122.500. Se levar a VWAP de ontem também levar esse topo aqui das 15,55, mais conhecido também como 5 para as 4, aí tem espaço para namorar de novo essa região dos 130, 123.300, que é uma região de bipolaridade bem importante, tá? Pelos contratos em aberto do índice, nós tivemos, vamos lá, destaques pelo não residente, tá? Não residente ontem, ponta comprada aumentou 6.900 contratos, a ponta vendida também aumentou, mas aumentou mais, 11.900 contratos. Saldo ficou vendedor pelo não residente, 5.000 contratos. Quem atuou na contraparte da venda do gringo foi fundo local diminuiu aí a compra em 2.496 contratos e a ponta vendida do fundo local diminuiu 2.981 contratos, saldo comprador de 485 contratos. E pessoa física, ponta comprada aumentou 1.563 contratos e a ponta vendida diminuiu 2.800 contratos, saldo comprador de 4.392, beleza? E agora dolinha. O dólar, como eu falei para vocês, se for seguir de repente os termos de troca, teria até espaço para realizar um pouquinho, né, tirar um pouquinho aí dessas altas, né, e sair um pouco desse nível aí de 5.450. Poderia até vir de novo para aquela região ali do 17, 5.410, mas para isso vai precisar
perder aí o divisor de águas que está na região dos 5.453 e vai até a região do 48. Então uma região aí praticamente de 5, 6 pontinhos, tá. Importante se afastar dessa região se quiser voltar para aquela região mais perto dos 5.400, tá. Antes, tem a média de 200 que está bem em cima também do divisor de águas e a média do mercado de ontem, a VWAP de ontem no 33. Caso o mercado, perca esses suportes, vamos ter os 5.418 e depois só aquele canalzinho de alta que nós temos, aquela LTA do canalzinho de alta que nós temos aqui nos 5 minutos, que vai estar lá na região do zero hoje, né, vai estar lá na região do 0,398, 0,3, tá. E aí sim, né, para a gente vislumbrar uma queda talvez um pouco mais consistente, primeira coisa, diminuir o ruído, né, em relação ao fiscal e também aos nomes aí de quem vai comandar o Banco Central, para aí sim a gente poder, ver uma escorregada até o 5.347, 5.319, tá bom? Para cima, se as turbulências continuar, se os ruídos aumentarem e se o medo, né, permanecer, nós vamos ter, caso o dólar fique acima dos 5.454, um avanço até aquela máxima, né, que nós vimos, 5.487, mas antes pode dar também, alguma parada, algum enrosco aqui nesses topos que nós vimos também no dia de ontem, da região ali do 73, 70, tá. Então nós temos essa região do 73 e também aquela região do 70. E aí sim, se ganhar essas resistências que é o 70 e 87, só naquela linha de retorno do canal de alta que vai estar perto ali do 0,7 até o 14, tá, e depois aquele 5.530. E pelos contratos em aberto, aqui, pelos contratos em aberto, dólar e mini dólar, gringo ontem, não residente, né, aumentou a compra em 8.532 contratos, a ponta vendida aumentou mais, 10.000 contratos, saldo vendedor de 1.800. Fundo local diminuiu a compra em 2.900 contratos e aumentou a venda em 7.900 contratos, saldo vendedor. E também quem atuou na venda, pessoa física. Pessoa física diminuiu a compra em 606 e aumentou a venda em 3.300 contratos, saldo vendedor de 3.900. E ontem nós tivemos a informação, segundo bastidores, né, de que banco atuou na compra, provavelmente aí por conta dos dividendos da Petro, tá. Nós tivemos a informação de um fluxo de saída por parte de uma grande empresa para pagamento de dividendo e provavelmente foi Petro, tá. E um pouquinho também de jurídica não financeira, tá. A ponta comprada diminuiu, ponta vendida também diminuiu, saldo comprador de 1.700, beleza? Então agora a gente segue para a sala ao vivo. Bons trades a todos, boas operações. Muito bom dia, Patrick e Júlia. E vamos nessa.